Bom, retomando aqui a parte de aulas, a primeira coisa é que é entender como é que o arquivo funciona, uma revisão, na verdade. Ó, sempre trabalhe com pastas organizadas, tá? Porque senão o negócio não dá certo. Aqui eu criei uma pasta com meu nome, enfim, com topografia para eu lembrar meu nome. Aqui dentro dessa pasta eu tenho uma pasta chamada GIS, que é onde eu vou botar as informações já referenciadas aqui dentro. E aqui nessa pasta eu tenho o nome do meu arquivo, está aqui como exemplo. Esse aqui é o projeto do QGIS, tá? É o arquivo do QGIS que vai mostrar ali as imagens que eu quero. Nesse projeto, eu estou chamando camadas externas. Eu estou aqui com duas camadas que ela veio do arquivo KML que eu baixei do Google Earth, né? Ele separa, o arquivo KML, ele separa as camadas pelo tipo de geometria. Cada camada é um tipo de geometria. Eu tenho uma camada de pontos, que tem um ponto só, meu ponto de referência, e eu tenho uma camada de polígono, que tem, ah, o meu lote. O lote como eu marquei ali no QGIS, tá? Isso daqui a gente pode ter... Bom, primeira coisa, não deixem todos esses elementos num arquivo só, ou numa pasta só, pegar uma pasta e deixar tudo na mesma pasta, que isso vai dar uma confusão. Rapidinho a gente vai ver. Hoje a gente vai começar a baixar as camadas de Salvador de fato e vai dar uma confusão. Eu tenho esse meu arquivo aqui, eu tenho uma pasta camadas e aqui por enquanto eu só tenho um arquivo KML aqui dentro. Dentro desse arquivo tem duas camadas, certo? É isso que a gente tem aqui. As camadas que eu vou baixar num tipo de arquivo que para uma camada ele vai ter uma série de arquivos. Ele não é um arquivo só. Vai ser uma série de arquivos. É o shapefile. É um formato bastante antigo. Tem formatos mais modernos que a gente poderia salvar isso daqui. Mas é o arquivo que a gente consegue abrir em vários programas. É um arquivo que é basicamente universal para esse tipo de trabalho. Então, acho que vale a pena conhecer um arquivo shapefile e entender como é que ele funciona, tá? Às vezes, quando você move, e aí, toda vez que você for salvar seu trabalho, você vai chegar nessa pasta, vai compactar essa pasta, não sei, compactar para, por exemplo, aqui eu estou com o arquivo zip. Aqui eu não sei se eles estão instalados nas máquinas o 7-zip ou o WinRAR, pode ser um pouco diferente, mas quando eu quiser transferir esse negócio para alguém, eu faço um zip desse arquivo todo e mando para mim mesmo, para alguém do meu grupo, etc., para não perder esses caminhos internos. Ainda assim, às vezes a gente tem que mexer, a gente tem que reeditar os caminhos. Ele pode perder um arquivo que ele está num caminho diferente do caminho que a gente estava esperando para ele, tá? E eu posso mostrar como é que isso funciona. Bom, por enquanto o que eu tenho é isso daqui. Se eu pegar a minha ferramenta de seleção de feições aqui em cima, tá? Esses pontos, esses polígonos, a gente tem três tipos de camadas, basicamente, quando a gente trabalha com vetor. São camadas de pontos, que só tem pontos. Camadas de polígono, que tem conjuntos de linhas fechados, sempre polígono como fechado. E camadas de linhas, que são linhas abertas, com o percurso de uma estrada, de uma via, etc. Se eu clicar aqui, nesse bichinho daqui, eu consigo selecionar minhas camadas, tá? Uma coisa particular do QGIS é que aqui, ó, do jeito que o meu QGIS está, eu consigo selecionar esse polígono, mas não vou conseguir selecionar o ponto, tá? Isso é uma coisa muito particular desse tipo de programa, que é o seguinte: quando eu estou com esse seletor de feições, eu só consigo selecionar coisas da camada que está ativa aqui, ó. Tá vendo que tem um cinzinha aqui em torno dessa camada? Essa camada é a camada que está ativa. Eu estou selecionando coisas nela.
Ela não está ativa nem para edição, mas só para leitura. Aqui, ó, selecionei essa camada. Se eu clicar aqui, vou dar um... Para eu conseguir selecionar esse ponto, eu tenho que clicar nesse elemento de cá, tá? Aí ele vai selecionar o ponto. A gente podia mostrar alguma coisa desses elementos. Vou mostrar. Para ficar mais claro, ó, eu vou chamar esse ícone aqui, que tem o i de informação. Vou clicar em alguma camada. Vou clicar na minha camada do ponto. Ele mostra informações sobre essa feição. Ele tem um ID, o nome dela é ponto de referência, e ele tem algumas informações aqui sobre esse elemento. Essa camada aqui do lado eu não consigo selecionar. Ó. Se eu clico aqui, porque ela tá, ó, eu tô com essa camada daqui selecionada. Se eu clico aqui embaixo, aí eu consigo selecionar as informações da minha camada de polígono. É uma maneira de trabalhar desse tipo de arquivo, do GIS. Eu poderia selecionar mais de uma também, e aí eu vou conseguir clicar em qualquer uma das duas, tá? Selecionar aqui ou selecionar aqui, e aqui ele vai me dar informações dos dois elementos, mas esse primeiro ele está com mais informações, esse segundo está com menos informações. Quando você seleciona os dois juntos. Mas é basicamente isso daqui. Eu vou ver o que é que eu quero. Não tem muita informação aqui, a gente conversa sobre isso depois, mas eu vou ver o que é que eu quero dessas minhas informações. Certo? Outra coisa. Se a gente der um duplo clique em uma camada aqui, ó, ele vai abrir uma tela para mim com vários lugares aqui do lado, tá? Então, assim, a gente não vai ver todos esses no curso, mas alguns a gente vai ver. Esse primeiro de informações, ele é geral e ele é sobre a camada inteira, tá? Não importa se minha camada só tem um elemento, eu tenho duas camadas, cada uma com um elemento. Uma com um polígono e outra com um ponto. Aqui eu vou saber o caminho que ele está indo até a minha camada. Se eu mudar essa pasta de lugar, pode ser que eu precise refazer esse caminho. Se eu quiser reorganizar o meu arquivo, pode ser que eu precise refazer esse caminho. Ele me diz aqui, por exemplo, bom, o que é, ele é um ponto, point Z, significa que eu tenho 3 coordenadas nesse ponto aqui. Aqui ele está me dando a extensão dessa camada, tal. Ela é um ponto só, ela não tem. E a contagem de feições é de 1, tá? Feições é uma maneira de você se referir a esses elementos que a gente tem nas camadas vetoriais, certo? As feições aqui, como ela é uma camada, a geometria dela é ponto, é point. Eu estou falando quantos pontos tem nessa camada. Tem um ponto só nessa camada, tá? E aqui eu tenho... Foi o final da aula passada. A gente está falando sobre os sistemas de coordenadas de referência, SCR, ou Coordinate Reference System, CRS. Você vai ver essas siglas em português e em inglês, se você for estudar. E é a maneira como ele está desdobrando o mapa para transformar aquilo ali em coordenadas. Alguns são... as unidades que ele usa aqui, ele usa latitude e longitude para coordenadas. A gente volta para isso aqui daqui a pouco, tá? Bom, se eu mover o meu arquivo de lugar e ele não está achando as camadas, o que é que eu posso fazer para achar essas camadas de novo? É a segunda opção, a fonte de dados, tá? Aqui, ó, é onde ele está lendo a minha camada. Ele está no meu disco D, está numa pasta aqui que tem um nome específico, está na pasta que eu criei para o projeto, ele está dentro da pasta GIS, dentro da pasta camadas, e aqui eu tenho o exemplo o nome do arquivo que eu estou usando. Se eu precisar mover esse arquivo de lugar e o programa perder o caminho até o arquivo, perder esse caminho direto, eu tenho que chegar camada por camada, abrir aqui
e procurar onde está a minha camada e selecionar de novo, tá? É, aí, talvez vocês precisem fazer isso. Ou se ele tiver, ele vai ter um negócio aqui, ó, vai ter um errinho aqui, uma exclamação aqui do lado. Eu dei um duplo clique aqui para ele abrir essa tela daqui para mim. Eu só falei desses dois aqui, tá? Por enquanto. Esse segundo aqui é a fonte. Em inglês é source, é onde é que está a fonte desses dados que a gente está usando aqui. Então, isso daqui é importante, tá? A gente lembrar disso daqui para resolver problemas que a gente tem. É assim que esses programas funcionam. Tem uma lógica para ser assim. Se eu tiver muitas camadas sobre um determinado lugar, muitas informações diferentes sobre uma cidade, eu posso selecionar o que eu quero ver para aquele estudo e trabalhar a partir daí, tá? Então são essas coisas. Voltando, eu terminei a aula passada falando dos sistemas de coordenadas de referência, SCR, e é o seguinte, cada arquivo desse, ele foi gerado, ele está escrito dentro o arquivo foi escrito com sistemas de coordenadas, às vezes, diferentes entre si. O sistema de coordenadas, e como é que eles todos estão se encaixando, né? Se eu pegar coisas com sistema de coordenadas diferentes, como é que todos vão se encaixando, como é que todos vão se encaixar? Eu tenho um sistema de coordenadas que o arquivo foi escrito. E eu tenho como fazer transformações de um sistema de coordenadas para outro, tá? Eu tenho aqui embaixo, ó, nesse elemento daqui, isso aqui eu já troquei, tá? Eu tenho aqui o sistema de coordenadas de exibição das feições no QGIS. Das feições e dos raster também, né? Das imagens, tanto dos arquivos tipo raster quanto dos arquivos vetoriais. Arquivo raster é essa camada aqui do satélite, que ele tá pegando para mim, e vetoriais são essas feições que a gente vai pegar, que é aquele último produto da cartografia de Salvador, que é o mais atual. Eu fiz o seguinte, eu pesquisei o sistema de coordenadas de referência de Salvador e troquei a minha visualização do QGIS para as coordenadas de visualização para as coordenadas do padrão atual de Salvador. O padrão atual de Salvador é esse daqui. Sirgas 2000, UTM Zone 24S de Sul, tá? Então é esse bicho daqui. Eu posso pesquisar pelo nome todo ou posso pesquisar pelo código dessa camada. É muito comum que o código do sistema de referência, tá? Não tem nenhuma camada nesse sistema de referência aqui carregado. Então, EPSG é uma sigla de um negócio que chama European Petroleum Survey Group. É isso que quer dizer. É um grupo de pesquisa sobre petróleo que foi pioneiro em registrar esses sistemas de coordenadas, que era importante para ele, não adiantava locar um reservatório de petróleo, que é o que eles estavam querendo fazer, que era o que ele estava querendo achar, se você não soubesse, não tivesse um sistema de coordenadas adequado para aquela região do mundo. Então, eles pegaram e foram mapeando e formalizando esses elementos do sistema de coordenadas. Se eu digitar aqui na pesquisa EPSG 31984 e pesquisar, ele vai aparecer aqui para mim, ó. Eu vou carregar esse negócio, vou aplicar e vou dar um OK. E ele vai estar no sistema de coordenadas padronizado para Salvador atual. Aqui eu tenho vários sistemas de coordenadas diferentes. Esse daqui, eu vim aqui, ó. Esse aqui eu vim aqui embaixo. Cliquei aqui nesse negócio e procurei pelo sistema de coordenadas de Salvador atual e carreguei ele, tá?
Esse mapa que a gente tem de Salvador, que está na cartografia de Salvador, ele é feito a partir de um voo de 2017. Em 2017, um avião com uma câmera especial voou a cidade inteira, tirou diversas fotos. Isso. Vamos lá. Ó, tem um material de apoio que eu estou construindo aqui, mas que está no Moodle, tem um link para ele. Aqui tem uma sequência, esse material, que é o QGIS, vai falar um pouco, site oficial, e essas coisas que a gente precisa. Aqui eu tenho umas aulas gravadas que também fazem o processo todo de baixar esses dados, com pouca explicação teórica, e é mais direto ali e tal. Fiz sem roteiro, fiz meio na pressa, mas não tem tanta explicação teórica. Tem alguma coisa. Aqui eu vou explicar mais como é que estão essas coisas. Então, o passo a passo, aqui vocês podem ver essa parte de baixar. No exemplo, eu baixei só o contorno do elemento, no que está ali gravado. Agora eu baixei o contorno e baixei um ponto. Achei que valia a pena ter um ponto de referência por uma coisa que a gente tem depois disso daqui, tá? Você baixa o arquivo do QGIS e aqui nesse material também, ó, tem interface e arquivos. Aqui falando um pouco da interface, isso aqui é o que acontece quando a gente... Está em inglês ainda. Quando a gente clica com o botão direito do mouse em qualquer um desses botões aqui em cima, ó. Ele clica aqui e ali aquelas linhas que estão naquela imagem é o botão que corresponde, que parte da interface corresponde a cada um dessas coisas que eu posso clicar aqui. Esse daqui que eu abri um negócio que chama gerenciar camadas. Eu cliquei nesse daqui e apareceu esse negócio daqui do lado. Apareceu a interface aqui, geralmente ela aparece aqui do lado, mas não necessariamente. Então eu cliquei nesse daqui, nesse bicho aqui, gerenciar camadas, e apareceu aquele elemento de interface. Porque aqui, ó, se eu clicasse aqui nessa nova camada Shapefile, outras camadas quaisquer que eu posso criar aqui, ele abriu uma camada sem nada para eu editar as informações. Esse daqui de adicionar, ele vai me permitir adicionar uma camada específica, tá? Vai permitir que eu pegue uma camada que eu achei em outra fonte e carregue naquele projeto. E aí foi isso aqui que eu fiz da outra vez. Lembrando que eu salvei. Esse aqui é o meu projeto do QGIS. Ele está dizendo quais são as camadas que estão carregadas, configurações de cores das camadas, que a gente vai ver isso depois. Como é que a gente vai fazer isso, que agora não vale a pena entrar nessa história. O projeto só tem informações gerais. A informação do meu arquivo, né, desses pontos que eu carreguei, do ponto e da poligonal que eu carreguei, está dentro desse arquivo K, tá? Desse arquivo .kml que eu baixei do Google Earth, certo? Então é isso daí. Baixa o arquivo do Google Earth. Se a gente ajustar esse sistema de projeção aqui para esse Sirgas 2000 UTM Zone 24S, aqui embaixo aparece ele, ó, qual é a região que ele pega. Salvador está aqui, tá? No meio. Esse daqui, tá? É esse daqui, ó. Isso daqui é suficiente, ó. É PSG 31984, tá? Ele vai pegar todas as camadas que a gente tem e mostrar elas recalculando para esse padrão daqui, tá? Esse outro padrão que tem aqui embaixo, o SAD 69, bom, eu falei que esse levantamento foi feito em 2017. O Sirgas 2000, ele foi homologado como o padrão oficial para dados geodésicos de Salvador no ano de 2015. Tem um período de... É mais ou menos isso daí. Tem um período de transição, mas ele foi homologado em 2015. Esse outro daqui, ó, ele era o padrão antigo de Salvador. Se eu quiser carregar um arquivo da base SICAR dentro do QGIS, eu vou ter que carregar ele
com esse padrão aqui, porque ele é da década de 90 e não se usava o SIGAS 2000 na década de 90. As relações dos pontos que estão naquele arquivo, eles estão nesse outro formato daqui. Seriam os dados mais antigos de Salvador. Acho que não deve ter um dado na escala urbana daqui que vai estar em um sistema de coordenada de referência que não seja esses dois. Bom, eventualmente a gente pode encontrar, porque tem tudo que é tipo de dado aí, né? Dados web, né? Eles usam algum outro sistema de coordenadas e tal. Eu colocando isso daqui nesse sistema, eu colocando a visualização nesse sistema, vai me ajudar a não cometer um erro na hora de exportar, tá? Por padrão, ele vai, quando eu for exportar isso aqui para um DXF, para um arquivo para abrir no AutoCAD, por padrão, ele vai me oferecer esse sistema de coordenadas. Então, colocando aqui, é um lugar a menos que eu posso errar se eu colocar isso daqui nesse sistema de projeção, tá? Ele pode ficar bem esquisito se a gente não botar no sistema de projeção. O SIGAS 2000 foi homologado em 2015, oficialmente, né? Você falou alguma coisa de 1990? 92 é o ano que foi feito o voo da base SICAR. A base SICAR foi feita também por aerofotogrametria. Um avião passou tirando várias fotos, foram gerados ortofotos e foi gerado aquele mapa que está desatualizado, porque já tem muito tempo que aquilo passou. Esse daqui foi feito, o que a gente vai baixar hoje, foi feito em 2017 e já usa o SIGAS 2000. Dentro desse negócio que você fez aqui, de observações, passo a passo e tal, pra gente fazer esse negócio, teve uma dessas pastas que envolvia o Google Earth, aquelas coisas do Google Earth? Ou você foi só falando? Eu fiz do Google Earth, tá um pouquinho diferente, mas eu falei do Google Earth lá também. De pegar e fazer um poligonal terreno e exportar. Nesse passo a passo tem isso também. Agora eu botei só. No passo a passo eu botei só poligonal do terreno, não botei um ponto de referência. Depois eu achei que era bom botar um ponto de referência. Porque se a gente esquecer de baixar uma camada, esse ponto pode ajudar a gente a baixar uma outra camada e colocar em cima do arquivo DXF sem ter que exportar tudo de novo, fazer as coisas encaixarem. Eu achei que valia a pena ter aquele ponto de referência depois que eu pensei no exercício, né? Bom, então basicamente é isso que a gente tem que lembrar, tá? Vamos lá, isso aqui já está ajustado. Aqui embaixo eu já vejo que ele está com esse sistema daqui e é aquele sistema que deformou o mapa mundi, mas manteve a nossa região. Como é que está o mapa mundi aqui? Tá lento. Eita, internet. Tá, eu ia mostrar aqui de novo. Na aula passada deu tudo certo com isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a minha recepção de internet. Aqui, ó. Só dá para usar realmente essa região, tá? Esse sistema de projeção, o TM, eles são feitos para você usar uma região com bastante precisão. Regiões do mundo aqui estão completamente... Quanto mais distante dessa região, a gente pode dizer que é completamente inútil, né? Esse mapa. O que aconteceu com a Ásia, cara? A Ásia emendou ali com a Europa ali em cima. Não dá para usar em outras regiões, só dá para usar nessa região que a gente tem, tá? Lembrando que para voltar para o meu desenho, eu clico aqui nessa poligonal, clico no botão direito aqui e clico em aproximar para camadas para ele voltar para essa região aqui toda, tá? Oi? Porque esse sistema de projeção que eu estou usando, ele é muito... esse sistema de projeção UTM, ele é muito preciso só para uma faixa do globo. E para as outras faixas ele vai ser inútil. Por isso que a gente tem que... Se a gente pegar uma área de Salvador e exportar ela em outro sistema de projeção, vai ser inútil. Esse terreno vai ser inútil. Toda a informação que a gente pegou, a gente não vai conseguir usar para nada. Então eu peguei aqui o padrão de Salvador atual
e vou trabalhar com ele na hora de exportação. A visualização aqui não ia ter muita interferência, mas ele vai me ajudar em algumas situações, certo? Pronto, ó. Eu tenho agora que acessar a base de Salvador, acessar o servidor e torcer para a internet estar legal hoje, para as coisas darem todas certas, porque senão é problema, tá? Então vamos lá. Nesse site, não é esse, isso aqui é de outra disciplina. Nesse site aqui, ó, voltando aqui, eu tenho o serviço de cartografia da Prefeitura Municipal de Salvador. Ele tem uma série de informações geográficas aqui, feitas a partir desse voo de 2017. Aqui tem um link que mostra como a gente configura o QGIS para receber esse tipo de informação. A página não encontrada, a prefeitura tirou o PDF do ar, tá? Tá no AVA. Esse link tá no AVA. Agora aqui, felizmente, eu vou procurar aquele material de novo, se eu tenho ele baixado em algum lugar, mas eu tenho, como eu tinha no outro arquivo, que a gente configurou os mapas do Google através de uma configuração já pronta, tá lá dizendo como é que configura os mapas do Google, eu tenho aqui também uma configuração, que eu vou baixar isso aqui, salvar link como, cliquei com o botão direito, salvar link como, é uma maneira de salvar essa configuração daqui, com o botão direito. Se você clicou com o botão esquerdo, vai aparecer um negócio assim esquisito, tá? Mas aí você vai clicar com o botão direito aqui em algum lugar e vai procurar, cadê? Copiar, não tem salvar aqui. Aqui, clicando fora do texto. Salvar como aqui. Salvar como, eu vou salvar o mesmo arquivo, tá? São duas maneiras de salvar esse arquivo. Vou salvar ele em qualquer lugar. Esse aqui é só para carregar a configuração, não preciso me preocupar muito em que passo eu salvei. Vamos lá. Aqui, ó, a cartografia da Prefeitura de Salvador, certo? Último link dessa outra página. A internet está lenta hoje. Vamos ver o que, é que vai acontecer. O último aqui, configurações, ó. Aqui embaixo. Pega ele aí embaixo. Tem que baixar esse daí, tá? Eu já baixei, eu terminei de baixar. Quando você salva o link, ele já vai baixar. Pronto, ele já está aqui. Não vou salvar ele de novo, não. Na área de trabalho. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com o outro. Ou quase exatamente. Esse daí não tem necessidade. Bom, talvez seja bom vocês botarem na pasta do GIS pelo seguinte. Se vocês forem trabalhar em outro computador e que o QGIS não esteja com essa configuração, você já mandou seus arquivos. Você já salvou seu arquivo, enviou para você mesmo, abriu em outro computador e você vai precisar configurar novamente esse link. Se você quiser baixar as imagens. Aí talvez valha a pena você deixar ali, porque já fica mais fácil se for configurar. Essa configuração é para o computador. Essa configuração não está no meu projeto. Eu vou configurar ele e não vai ficar dentro do meu projeto. Ele vai ficar no computador. Você vai fazer isso em outro computador da própria universidade. Você vai ter que baixar o arquivo de configuração de novo e configurar de novo. Então, talvez valha a pena você salvar essa configuração junto com o seu projeto, que aí você baixou, está no computador, não está aparecendo aquela informação, a gente vai atrás dela. Nos mapas do Google, eu configurei aqui, ó, esse serviço. XYZ Blocks, ele é um serviço para imagens. Ele vai pegar a imagem de satélite e vai jogar na tela do meu QGIS. E a que a gente pegou foi essa daqui, para a gente se situar melhor na região que a gente está trabalhando. Esse é feições, tá? São arquivos vetoriais. Alguém já tratou isso dali e já transformou num arquivo vetorial. Então é aqui e eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no outro arquivo, ó. Cliquei aqui com o botão direito, carregando conexões. Cliquei aqui e vou procurar onde eu salvei esse arquivo XML. Ele está aqui e vou abrir. Vou selecionar tudo aqui e vou importar
Sim, para tudo é porque ele já está configurado no meu, tá? E aí, de repente, apareceram todas essas informações da Prefeitura de Salvador. Deixa eu ver aí. Não, não é, com certeza. Com certeza ele não é. Ele é um WFS, ó. O XYZ eu configurei as imagens do Google Earth. Esse daqui é um WFS. Eu tenho que clicar no WFS e fazer isso daí. Certo? E aí eu já tenho acesso, já está configurado informações, muitas informações sobre a Prefeitura de Salvador. Informações sobre Salvador disponibilizadas pela Prefeitura. Eu tenho acesso a todos esses dados aqui no servidor. Agora, é nesse aqui, WFS, cliquei com o botão direito, botei configurar, carregar conexões, não é isso que aparece? Aqui, vamos dar uma olhada nele de novo. Carregando conexões, e aí eu escolhi o arquivo que eu baixei, botei para selecionar tudo e carreguei ele para cá. Agora que a gente vai testar realmente como é que esse negócio está funcionando. Ó, oi. A sua poligonal sumiu? Acho difícil. Vamos dar uma olhada aí. Pega a folhinha, bota a folhinha, abre arquivo. Isso vai dar. Ainda não sabemos não. Vai dar uma informação importante do terreno que você vai propor. Tem as informações do terreno, crédito que precisa para você construir. Por exemplo, portal, sabe mexer com inglês. Também com. Não, tipo, a última. Tanto que ele parece muito fechado, configurar isso. Então, complicação. Mais espaço a espaço. Tipo, quando você for fazer direto, tem que pensar muito tempo.
Dá pra fazer esse negócio aí você pode criar pra gente. Ó, aí configuramos esse negócio todo. Vamos. O que é que eu vou fazer agora aqui? Ó, eu vou deixar esse comando aqui ativado. Eu vou ter muito cuidado para não clicar em nenhuma feição do serviço web, do serviço de cartografia de web, porque às vezes trava, entendeu? Quando você está com a internet meio ruinzinha, você vai pegar informações de camada do sistema remoto e às vezes ele trava. Então eu não vou querer clicar em nada. Eu vou até botar meu negócio aqui dessa feição daqui, porque esse daqui de informação, esse aqui é o bom de travar. Esse eu vou deixar nesse bichinho daqui e vou procurar aqui relevo, ó. Ele vai... cada serviço desse pode ter mais de uma camada. Então eu tenho aqui curva de nível, ó. Eu tenho aqui dentro de relevo, eu estou aqui dentro do WFS, aí eu tenho todas as coisas da cartografia que eu baixei, aqui eu tenho relevo, e aqui eu tenho as curvas de nível, tá? Então eu vou pegar minha curva de nível e vou jogar aqui embaixo, e vou esperar. É essa curva aqui que eu quero, ó, e vou adicionar. Ele vai baixar curva de nível para a cidade inteira.
Tá aí baixando. A cor das camadas é aleatória, tá? Cada vez que ele carrega a camada, ele coloca uma cor aleatória. Não vale a pena, não vale a pena ficar mudando as cores agora. Em um outro momento, vai valer a pena mudar as cores, tá? Aqui eu tenho informação da cidade inteira. Eu posso jogar essa camada, eu poderia transferir essa camada para um arquivo DXF para abrir no AutoCAD e você ia ter muito problema para abrir, porque tem informação demais. Se eu der um zoom out aqui, ó, eu tô corajoso. Se você der um duplo clique, eu acho que ele vai. Eu arrastei e coloquei ele aqui embaixo. Então estão aqui minhas camadas de curva de nível da cidade toda. O que é que eu quero fazer aqui? Eu quero recortar uma região desse mapa, certo? E depois me livrar, pegar essa camada que eu tenho de curva de nível, pegar uma região que dê para fazer o trabalho que eu vou fazer. Se é uma coisa de maior impacto urbano, você vai pegar uma coisa um pouco maior do que o seu terreno. Se é uma coisa mais de uma casa, a gente pode pegar um pouco menor, mas sempre peguem um pouco mais do que você acha que vai precisar. É muito mais fácil você cortar esse arquivo do que emendar esse arquivo. Tá? Vai ser muito mais tranquilo a gente cortar. Peguei, baixei aqui. Para essa casa, será que eu preciso dessa rua daqui, dessa região toda? Será que isso aqui não resolvia? Uma região menor resolvia o problema da minha casa? Eu sempre pego um pouco maior, porque vai facilitar minha vida. Se eu tiver que voltar para baixar tudo de novo, vai ser muito mais chato do que se eu simplesmente tiver que recortar o arquivo que eu baixei. Tá? Bom, eu vou recortar pela vista mesmo, pela vista que a gente tem aqui. Eu vou pegar uma visualização e vou recortar. Tem algumas maneiras de recortar isso. Eu recortei, naquele vídeo que está lá, eu recortei por uma maneira que eu achei que não era a melhor de recortar. Eu cheguei simplesmente, peguei essa camada aqui, fui em exportar. Não façam isso não, que eu vou fazer de uma maneira que vai dar menos trabalho para vocês depois. Mas só para entender. Aí gravar elementos como, e aí eu mandei ele recortar pela extensão da camada atual, tá? Eu vou fazer isso daqui para vocês entenderem qual é o problema desse método e porque que o outro método é melhor, mas não precisa fazer isso aqui, tá? Não precisa fazer. Eu vou escolher o formato de arquivo, eu vou escolher um shapefile, por ser esse arquivo mais comum, não é um arquivo tão bom de trabalhar, eu não acho ele tão bom, mas ele é muito abundante e você consegue ler ele com um plugin no Blender, você lê esse arquivo no Civil 3D, você lê no BricsCAD, você lê em vários programas esse formato de arquivo. Ele já está me dizendo aqui qual é o lance da camada, e eu vou escolher um nome para esse arquivo, um lugar e um nome. Esse daqui eu vou salvar ele em camadas, e aí a coisa vai ficar mais chata. Esse eu vou dar curvas aqui, vou chamar ele de curvas de nível, o nome que eu quiser. Só que esse não vai, eu vou chamar ele de teste, porque esse aqui eu vou apagar, tá? Só para vocês entenderem qual é o problema que dá. E aqui pronto, ele vai salvar nesse arquivo, ó. Opa, salvei no lugar errado, na pasta errada, peraí. Meu projeto, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui, GIS, camadas. Eu vou chamar ele de camadas e eu chamei de curvas teste porque é um teste só para a gente conversar, porque que a outra forma de exportação é melhor. Botar aqui para salvar e vou pedir para ele recortar essa camada baseado na extensão da tela do mapa. Eu vou clicar aqui embaixo, ó, extensão da tela do mapa. O que eu estou vendo vai ser recortado. A gente vai ver que não vai ser exatamente assim por esse método. E ele já está aqui automático, ó, adicionar arquivo salvo ao mapa, tá? Eu cliquei aqui, ele redefiniu a extensão da minha tela, calculou qual era o polígono ali, e ele vai criar esse arquivo aqui para mim, tá? Esse aqui não precisam acompanhar nisso daí. Já fez? Não, ainda está pensando na vida. Vamos torcer para aqui. É na camada da foto do polígono?
Não, eu cliquei na camada. A camada que eu estou querendo escrever é a curva de nível. Ah, E a internet está me deixando em pânico pela demora para fazer isso. Ela tá pensando, pelo menos agora. Ele está agora, pelo menos o cursor está girando. Ele vai mostrar um andamento, mas a conexão está lenta. Tá. Ele recortou, ó, e ele criou uma outra camada aqui para mim, tá? Ele criou uma camada chamada curvas teste aqui, ok? Eu vou desabilitar a visualização. Vou clicar nesse botão para desabilitar o mapa da prefeitura e ele meio que recortou a minha camada para essa localização. Só que ele recortou da seguinte maneira. Ele pegou todas as curvas de nível que tinham um pedaço na minha tela e salvou só as curvas de nível que tinham um pedaço. Ele não recortou exatamente a minha curva de nível pela tela. Então eu continuo, ó, com coisa pra caramba aqui do lado, ó. Coisa praticamente na cidade inteira. Quando ele vai ficando longe da tela, tem menos curva de nível, mas tem uma curva de nível que vai aí pela orla inteira e tal. Não é isso que eu quero. Se eu salvar assim, eu vou ter que abrir esse arquivo depois no AutoCAD e recortar tudo de novo. E às vezes o arquivo fica pesado também. Não é todo computador que vai aguentar recortar esse negócio todo. Então eu vou apagar essa curva teste aqui que eu fiz. Eu vou tirá-la do mapa, vou habilitar essa e vou fazer pelo outro método, que vai dar menos trabalho para vocês se não precisar recortar isso daí na mão. Ele já vai recortar, ele vai selecionar as curvas que estão na tela e recortar ela no limite da tela. É bem parecido, mas foi esse que está nos vídeos lá que eu mostrei. Esse daqui eu vou mostrar agora. Então essa daqui é a camada que eu já vou remover. E vou adicionar esse negócio daqui. E vou navegar para o meu polígono por aqui, botão direito, aproximar para camadas. Tá aqui, vou pegar uma região parecida com aquela. Eu vou abrir uma outra parte da interface, tá? Esse aqui de identificar resultados eu vou fechar, esse bichinho que está aqui aberto, e vou clicar com o botão direito de novo aqui e vou procurar. E vou habilitar esse negócio daqui, ó. Essa caixa de comandos aqui. A gente vai usar ela no processo todo, esse primeiro caixa de comandos de ferramentas. E é o seguinte, é uma caixa de busca que ele vai mostrar para a gente quais são os comandos que a gente pode acionar do QGIS. Isso aqui a gente vai usar para exportação, vai usar para uma série de coisas. E eu vou escrever aqui na busca, ó, recortar. Extrair e recortar pela extensão. É esse daqui, ó, que vai aparecer. Ou aqui embaixo, bom, como eu já usei recentemente para testar a aula, é esse aqui, sobreposição de vetor, extrair e recortar pela extensão. É esse comando que eu estou procurei com o nome recortar, tá? Vou clicar nele aqui e ele vai perguntar alguma coisa, tá? Eu vou ajustar aqui qual é a camada que eu quero recortar. Vou garantir que é curva de nível, tá? A extensão, eu vou clicar... Usar a extensão da tela atual do mapa, tá? O que ele me permite fazer que o outro não permite é clicar aqui, ó. Recortar a feição pela extensão. Esse método permite que eu clique nessa caixa. Se eu clicar nessa caixa, ele vai recortar minhas curvas de nível no limite da tela, no limite que eu escolhi para ele ser recortado. Então, vou marcar esse bicho daqui. Isso aqui vai ser um ganho de trabalho muito grande. Oi? Se você recortar errado, o que é que tem? Não, aí teria que salvar de novo o arquivo. Seria a única opção. Vou fechar aqui, vou abrir de novo. O negócio é o seguinte, pega a sua região, o seu terreno, de acordo com o problema que você quer resolver, se é um problema de urbano, se é só uma casa, se é um shopping, se é um hospital, você vai definir qual é a área que você vai modelar aquele espaço.
você dá o zoom até chegar no que você acha razoável de se fazer. Tá? Deixei aqui. Sempre um pouco mais do que é razoável, né? A gente pesquisa aqui, ele vai recortar para essa tela daqui. Oi? Não, eu só dei o zoom aqui em torno desse elemento. Pesquisei recortar aqui e vou escolher esse comando daqui. Então, se sua tela não está bem posicionada, pode ser que você tenha que fazer de novo. Porque é pela visualização da tela. Antes de chamar o comando aqui, de clicar 2 vezes nele, garante que você está visualizando exatamente o que você quer recortar, certo? E aí eu vou extrair e recortar pela extensão. Vou botar aqui qual é a minha camada, curva de nível. Vou definir a extensão aqui, ó. Usar a extensão atual da tela do mapa, que é a mesma coisa que ele clicar nesse botão aqui direto, ó. Ele vai dizer aqui o que é que ele está estendendo. Aqui eu vou marcar recortar a feição pela extensão, para ele recortar tudo que está na minha tela. Se eu não marcar isso, ele vai ficar igual o outro método. Vai ficar... Oi? É para ser. O que faz sentido é que seja. Aquele é o terreno que você está fazendo uma intervenção e o resto é o entorno. Esse do qual? Esse aqui? Esse aqui do lado? Tá, vamos voltar. Vou voltar mais uma vez para mostrar como é que eu chamei essa barra aqui do lado, ó. Quem não está com essa barra aqui, olha, eu vou clicar com o botão direito em qualquer lugar da tela e vou chamar esse painel aqui, ó. Caixa de ferramenta de processamento painel. Que ele é uma barra de pesquisa para comandos. E aqui eu digitei na pesquisa recortar. Né, para ele achar um comando chamado reportar. Aqui em sobreposição de vetor, ele apareceu aqui, extrair e recortar pela extensão. É esse comando que eu quero. Chamo o comando aqui. Tá? Escolho a camada que eu quero recortar. Curva de nível. Clico nesse botãozinho aqui para ele definir a extensão para a região da tela. Clico em recortar a feição pela extensão. Tá? E aí eu clico aqui, eu clico aqui nesses 3 pontos. Eu posso criar uma camada temporária ou posso salvar no arquivo. Eu quero salvar no arquivo ela. E aí ele vai me dizer onde é que eu vou salvar esse arquivo daqui. Eu vou procurar minha pasta. Procurar minha pasta de GIS, a minha pasta de camadas e vou escolher aqui embaixo o formato. Provavelmente, talvez um de vocês já tenham SHP, arquivos SHP. Ele está aqui com a curva teste. Eu vou escrever aqui curvas de nível. Eu aconselho fortemente que vocês não usem acento, tio, cedilha nesse nome desses arquivos, que isso dá problema de encoding, tá? Então tá aqui cota de nível, o nome desse meu arquivo, tá? Vou escrever tudo sem edificação, não vou escrever nada que tenha caractere especial, porque tem uns erros que acontecem e são chatos e não vai fazer diferença no seu trabalho se o nome dessa camada tá com acento ou não, tá? Salvar. Abrir arquivo depois de salvar, ok. E eu vou clicar em executar para ele fazer o que ele deve fazer. Cliquei em executar. Já foi completo. Rapidão, mais rápido que o outro método. E está aqui as minhas curvas de nível selecionadas. Vou desselecionar o mapa da prefeitura. Tá. Vou desselecionar o mapa da prefeitura e ver que minhas curvas de nível estão só na região que eu selecionei, tá? Tá só aqui. Esse é o trabalho com os dados. Esse é o trabalho de pegar as coisas da prefeitura e baixar. Para todas as camadas, a gente pode fazer esse mesmo processo e salvando camada por camada para depois exportar todas de uma vez. Eu vou mostrar. Bom, se eu sair da minha imagem, se eu sair da minha tela de recorte, eu posso fazer o seguinte, ó, clicar aqui com o botão direito, aproximar para a camada,
para ele enquadrar essa minha camada. Eu vou mudar a cor dela rapidinho, depois a gente fala de cores, tá? É isso aqui, simbologia, só para ficar, botar uma coisa mais clara. Eu acho que vai ficar mais fácil de enxergar aqui pela tela, ó. São essas linhas amarelas aqui, acho que tá legal para ver aí, né? Só mudei a cor aqui, depois a gente fala de cores, tá? Aqui é só para entendimento da aula, para não entrar essa informação agora, que eu acho que ela não é importante. Eu vou ver aqui o que é que mais tem nesse negócio daqui, tá? Bom, oi? E usando o recortar embaixo, dá pra usar a informação do polígono. Pra ficar só as fotos do polígono. O recortar embaixo, como assim? Embaixo Esse comando? Se eu tiver o polígono, eu poderia usar. Aqui depois eu poderia. Porque assim, eu poderia fazer isso criando uma camada, desenhando um polígono nela, e esse polígono seria o lugar de eu extrair. Oi? Mas o polígono que a gente já tem está só no terreno ali. Eu não vou fazer um projeto do terreno para dentro. Eu não quero só as curvas de nível do terreno. Eu quero entender a relação do projeto com o entorno. Se ele fizesse assim, você teria, mas mesmo assim, teria alguns errinhos que iam dar na hora de fazer o 3D. Depois a gente conversa sobre isso. Você sempre precisa ter um espaço maior. Mesmo que eu quisesse só o terreno, eu teria que pegar um pouquinho mais do que ele, porque senão não ia dar certo. Então eu estou aqui. Aqui eu vou me livrar logo dessa camada aqui, que ela está desativada, ó. Mas eu vou chegar aqui, eu vou remover a camada da prefeitura, porque se eu ficar puxando muito dado. Bom, ela já estava ali, já não está puxando dado do servidor, mas eu apaguei ela logo de vez, tá? Eu vou mostrar. A gente vai baixar mais coisas aqui, explorar mesmo essa informação. Tem os terrenos, tem as edificações, tem as vias, tem calçada, tem árvore, tem poste, tem um bocado de coisa nesses dados que a gente vai baixar desse mesmo jeito. Só que nesse meio tempo eu vou mostrar como é que está a minha pasta de camadas aqui, ó. Camadas. Olhe quantos arquivos tem aqui. Eu só tinha 2 arquivos, né? Eu tenho curvas de nível. Eu tenho curvas de nível teste. Tinha 3 arquivos. E o KML. O shapefile é esse negócio. É essa maluquice aqui. Eu tenho um arquivo que é o shapefile, que é onde estão os meus polígonos, as minhas linhas nesse caso. Esse é um shape de linhas, não é de polígono. As curvas de nível são linhas, não necessariamente elas vão se fechar. Elas podem se fechar, mas não, elas são a representação de linha. Eu tenho um arquivo aqui que é só dos dados de projeção. Projeção eu estou falando do sistema de coordenada de referência. Eu tenho um arquivo aqui que é só dos dados que estão associados a essas feições. Essa que é o barato do GIS mesmo, do referenciamento. É você ter dado associado àquela feição. Se faltar um arquivo desse aqui, vai dar problema. O meu shapefile é esse conjunto de arquivos. O arquivo que eu carrego é esse daqui, tá? É esse aqui que eu vou carregar. E os outros são dados complementares. Se eu não tiver o PRJ, ele vai dar um erro. Ele não sabe, ele tem valores de coordenadas, mas ele não sabe qual é o sistema de projeção que está associado a ele. Se não tiver o DBF, ele não vai conseguir carregar os dados, não vai conseguir associar com os dados. Então, esse conjunto de arquivos que faz o negócio funcionar, tá? Eu vou aproveitar para apagar essas curvas de teste aqui, que vocês não fizeram, para ficar igual de vocês. Então é por isso que eu falo, tem uma pasta para armazenar camadas. Dentro da sua pasta que está o seu projeto GIS, tá o projeto do QGIS, o geral daquilo ali. Tem uma pasta de camadas e sabe suas camadas ali. Senão você fica perdido, cheio de arquivo para trabalhar. Você não sabe mais o que é que está certo, o que é que está errado, o que é que está atualizado, o que é que não está. Tá? Então eu queria falar isso. Se você salvar em GeoPackage, é um formato mais moderno. Ele vai ser um arquivo só, inclusive ele pode ter várias camadas, como o arquivo KML tem. GeoJSON é a mesma coisa. Agora esse bichinho daqui, o Shapefile, ele abre em vários lugares que podem ser interessantes para a gente com maior facilidade do que os outros. Eu escolhi
esse arquivo para isso, apesar de ser mais. E eu acho que tem que conhecer o Shapefile, porque ele é onipresente, tá? Você acha muita base. Se você for pegar a definição dos bairros de Salvador, ele está em um arquivo Shapefile, se não me engano. Posso checar isso aí, pode ser que seja um GeoJSON, mas ele vai ser muito comum encontrar isso aqui. E a gente pode também salvar essas camadas de outros jeitos depois, tá? Então, mostrei o Shapefile, como é que ele funciona. Vamos ver o resto daqui. O que é que eu tenho? Base do mapeamento. Ah, tá. Sobre as informações, ó. Se eu chegar aqui, pegar esse negócio aqui de informação, e agora, como ele está no meu computador, eu vou clicar numa camada, eu vou ter que selecionar aqui minhas curvas de nível, tá? Vou chamar esse botãozinho aqui que tem o I, e vou clicar numa camada, ó. Ele mostrou aqui, ó, o que é que tem nele. Bom, ele tem muito. Esse banco de dados de Salvador tem muito pouca informação, mas isso daqui é uma tabela. Eu vou mostrar ela de outro jeito também. Ele tem um ID, isso aqui é fundamental, porque é o jeito que ele vai linkar aquela feição com a tabela, é porque cada linha da tabela de dados ela tem um ID, tem um identificador, tem que ser único para cada feição daquela camada, e aquilo ali vai estar no desenho da camada, né, no arquivo shape, né, SHP, eu vou ter a forma só ali, as coordenadas que formam aquela linha, então para cada linha eu vou ter um ID, e eu vou ter a geometria dela definida por pares de pontos XY, uma lista contando todos os pontos que formam aquela linha. E na outra camada eu vou ter uma tabela que cada linha começa com ID e depois vai ter todas as informações que tem naquele arquivo. Nossa base aqui ela é muito pobre de informação, mas ela tem a altura de cada cota aqui. Ó. Isso aqui é legal. Ele está no formato de dado errado, a gente vai ter que tratar esse dado, mas a gente consegue transformar. Eu só estou com curva de nível aqui e não estou com nenhuma informação sobre elas. Não está me dizendo qual é a altura delas, mas eu tenho esse dado aqui e eu posso gerar curvas de nível em 3D a partir dessa informação que eu tenho aqui. Então, por enquanto, é isso que a gente tem que saber dessas camadas e vamos ver. Eu vou abrir. Eu vou clicar. Deixa eu ver onde é que eu vou aqui para mostrar isso aqui melhor. Ah, tabelas de atributos, tá? Eu estou aqui com minha camada selecionada, eu posso abrir a tabela de atributos dela por aqui, tá? Ele tem um atalho F6 e ele vai abrir. É uma tabela mesmo, ó. É um arquivo do Excel. Ele tem o ID de cada camada. Oi? Posso. Tá, eu só cliquei aqui, só para vocês verem que é uma tabela, ó. Ele tem uma geometria, uma informação da geometria, ele tem a cota de nível, tem informação se depressão ou não depressão, se é tem um elemento, e o tipo de curva ele está marcado aqui como pouca informação. Para a gente só interessa a cota mesmo, tá? Eu vou ali e já volto, depois eu passo aí. Oi? Tá. Vamos ver aqui. Tá esse aqui, selecionado, vamos clicar aqui. Nossa. Se eu clicar, pegar esse aqui, já aconteceu. Foi um problema de download. Esse aqui. Por que ele não está extraído? Extraído. Esse aqui, esse daqui eu não sei, esse daqui ele está extraído, mas ele não está salvo nas suas pastas. Nas suas pastas ele está com a marcação aqui, que é um arquivo temporário. E eu vou salvar ele direto na pasta. Onde é que está a sua página? Você escreve o nome dela e salva ela aí, e depois você acaba de falar. Não, foi a coisa. Foi uma coisa só. Não foi a coisa só. Tá. Salva ela aí.
A gente está ali com... Vamos ver as outras informações que tem aqui que são legais, ó. Vamos começar com o sistema viário. Aqui eu tenho esse serviço aqui, base do mapeamento topográfico de Salvador, classes base do mapeamento topográfico de Salvador. Aqui vai ter um bocado de coisa legal para a gente baixar. Vai ter, por exemplo, o meio fio, eu acho legal de baixar, ele é só uma linha, mas ele fica... Eu gosto dessa informação, de ter uma linha que eu posso usar para cortar alguma coisa tal. Ele marcou aqui o meio fio, aqui em verdinho. Eu vou ter que fazer o mesmo processo com ele, tá? De recortar. Passeio, vamos jogar passeio aqui também. É isso aí, diz que tem esse passeio aqui. Tá? Trecho de arruamento são as ruas, ó. Tá dizendo aí, o pessoal da prefeitura tiraram as fotos, né? Disseram que é assim. Trecho de arruamento, tá aqui. Eu tô baixando todas as informações também para Salvador inteira, tá? Também tô corajoso aqui de baixar essas coisas. Mas enfim. O que é que eu vou ter mais aqui? Área de propriedade particular são os lotes. Aqui dentro, ó, área de propriedade particular. Estou baixando muita coisa aqui. Aqui seleciona, adicionar. Não vou mexer muito no zoom para não dar problema. Problema de dado mesmo, né? De fluxo de dados. O ideal seria pegar esses elementos aí e ir recortando um por um. Esse aqui realmente ele está com problema para baixar. A área de propriedade particular está com problema para baixar. E esse daqui, muitas vezes, ó, ele me dá uma noção melhor do meu lote do que o que eu peguei lá em cima, pelo menos mais adequado, né, para as coisas que a gente precisa, tá? A ideia é pegar esses elementos todos, aí vai ter área de uso específico. Por que alguns lotes não estão aparecendo? Isso pode ser problema da internet, tá? Desses não estarem aparecendo todos. Tem uma região aqui. Não sei qual é o critério que ele está usando para não mostrar esses lotes. Ele vai ter área de uso específico e área não edificada também, que a gente pode lançar, tá? Eu vou cancelar um pouco aqui esse dado. Não, eu devia deixar ele. Área de propriedade particular, vou deixar ele aqui. E vou pegar... cada vez que a gente baixa, ele vai vir com uma cor diferente, tá? Eu botei aqui para baixar de novo. Pronto. Você vai ter aqui, dependendo da sua região, nesse daqui você vai ter duto, vai ter canteiro central, cemitério, delimitação física, depósito geral, espelho d'água, estacionamento, largo, meio-fio, passeio, poste, praça. Ele vai ter todas essas coisas daqui que você vai poder baixar de informação. Praça, quadra, texto de arruamento são as vias, área de propriedade particular são os terrenos, área de uso específico, não sei qual é exatamente a categoria, e área não edificada. A gente pode baixar esses elementos todos para fazer esse mapa funcionar. Em 2021, eu fiz um exercício. 2021 estava remoto ainda, ou foi 2020.2? Não sei. Durante a pandemia que estava remoto, teve uma turma de Ateliê 1 que fez um trabalho bem legal com QGIS de análise urbana, pegaram esses dados, fizeram mapas, enfim. Estavam presos em casa também, né? Não podiam ir ver o terreno. A gente fez um trabalho bem legal para eles, eu até mostro para vocês. O que é que o QGIS, o que é que dá para fazer com o QGIS. Eu tenho aqui um outro que é de edificações, ó. O ID é um identificador. Toda geometria precisa ter um identificador, um número que identifique ela, um CPF. O ID da foto de nível não diz nada sobre a cota em si. Não. Diz sobre Não.
O ID não vai dizer nada sobre nenhuma geometria. Boa pergunta. O ID é só... ele precisa identificar. ID é uma... Quando ele está falando desses dados de GIS, é um pouco da questão dos bancos de dados, né? Como é que você vai gravar informações no banco de dados? Todo campo que você entra no banco de dados, ele vai ter um identificador daquele dado. Aquele identificador serve para você associar coisas diferentes. Aqui no GIS, talvez a principal função do ID é você ligar a geometria com a tabela de dados. Toda geometria ela vai ter o ID da geometria e depois vai ter os pontos que definem as coordenadas que definem aquela geometria. Pode ser XY, pode ser XYZ, pode ser uma sequência de XYZ ou de XY. Essas curvas de nível aqui, elas estão planas e elas são uma sequência de pontos, sequência de coordenadas de X e Y para desenhar essa história daqui para a gente, né? Essa sequência de pontos aí, de latitude e longitude, como você queira chamar. Um sistema de coordenadas em algum sistema de projeção. Então é isso que esse negócio aqui tá? O ID ele só vai fazer esse link da geometria com os dados. Ele só vai servir para isso. Ele precisa ser um valor único, senão a gente vai ter problema. E basicamente é isso aí que a gente tem. Tá? Bom, eu tenho aqui um outro serviço que é só de edificação, tá? E eu tenho aqui que chama edificação total. É esse que é o legal. Esse que vai dar o negócio aqui pra gente. Selecionar aqui e adicionar camadas. O que é feed? Você atribui o valor de feed? Feed? Não sei, onde é que você viu o feed aí? É feed ou field? Como é que escreve? Feed. F-I-D. Nas informações da curva, ele está em cima do ID. É porque aí no seu não está aparecendo, mas não está. Tá. Vamos ver se eu pego uma curva aqui. Eita, cliquei. Não. Não sei não. É porque o meu tá na... Esse tá no recorte, né? Tá. Tá recortado. Eu não sei, mas tá aqui. Ações. FID, Tá. Com edificações. Outra coisa que é importante, ó. Eu tenho várias edificações aqui que não estão aparecendo para mim, tá? Tem uma ordem essa ordem aqui das camadas, ela é importante. As camadas são desenhadas de baixo para cima. Por exemplo, aqui, minha área de propriedade particular está em cima da minha camada edificação total. Então, quando eu tenho um polígono fechado ali de uma área particular, eu não consigo ver a edificação que está nele por causa dessa ordem. Eu vou trocar a ordem aqui, ó. Botar aqui em cima. Aí começam a aparecer agora edificações em cima dos lotes, tá? Eu estou achando que eu estou com problema para baixar os dados totais aqui, tá? Mas o processo é esse. Você tem essas áreas todas de terreno e tal. Passeio tá aqui, meio fio, curvas de nível e tal. A parte de... Tem uma parte aqui de áreas verdes, aqui embaixo. Jardim, vegetação e área isolada, árvore isolada. Esse aqui vai ser uma camada de pontos. Essas duas vão ser de polígono fechado. Aqui em cima, nesse mapeamento, canteiro central, eventualmente. Se sua região tiver um canteiro central, você pega. Isso daqui é aquele mapinha que a gente viu no site da Cartografia Salvador. Tem um mapinha ali no final que está todo coloridinho, com cores bem escolhidas, né? Que a gente pode fazer isso depois. Para cada camada dessa, a gente vai usar o recortar trechos de arruamento. Eu vou, aqui no meu comando, extrair e recortar pela extensão. Agora ele está aqui para todo mundo. Eu vou clicar aqui.
esperar ele abrir. Trecho de arruamento, ok, é ele que está aqui. A extensão eu posso fazer pela minha tela, mas agora eu já mexi tanto na tela que eu vou fazer o seguinte, ó, a partir da camada e vou escolher minha camada de curvas de nível. Ele vai recortar aquela extensão baseado na minha camada de curva de nível, eu não preciso me preocupar tanto se eu mexi ou não a tela. A curva de nível geralmente ela vai definir bem a sua camada, porque ela vaza muito, né? Ela vai para outros elementos. E aqui eu vou recortar pela feição e vou criar salvar no arquivo e vou chamar esse negócio aqui de ruas, simplesmente. O trecho de arruamento tá no roteiro? Não, tem nada a ver. São as ruas mesmo. Essa é a pista. É porque ele divide em trechos. Ele tá aqui, não, ele tá, trecho de arruamento, ele tá por aqui. Ele tá no classe de mapa de Salvador. Tem outro de sistema viário. Ok. Fechar, eu já posso jogar fora esse daqui, trecho de arruamento. Curvas de nível já tá. Passeio, já estou aqui mesmo, ó. Vou pegar aqui, vou pegar passeio e vou fazer a mesma coisa. Extensão pela camada, curvas de nível, geralmente aqui define bem. Recortar pela extensão e salvar no arquivo essa camada. E esse aqui eu vou chamar de passeio mesmo. Executar. É esse o processo, tá? É basicamente isso. Fazer para todos esses elementos. Chegar aqui e tirar o da prefeitura. Não precisa nem fechar esse comando aqui, tá? Edificação total. Voltar aqui, ó, para parâmetros. Troco aqui para edificação total. Aqui está selecionado para camada já. Aqui eu vou apagar esse arquivo. Salvar no arquivo. Eu vou escrever o nome dele aqui, EDF. Para nem correr o risco de querer botar o C cedilha. Vou chamar só de EDF, a de edificação. É só... Chega aqui numa camada dessa de passeio, ó. Clica em cima dessa e vai nesse botão aqui de eliminar a camada e já foi embora. Esse daqui eu estou salvando. Edificação total. Oi? Como assim? Eu adicionei o passeio, depois adicionei o passeio. Aí tem uma cinza maior do que uma rua. Aí, pode ser problema de internet isso. EDF, edificação total aqui eu já mando embora. Área de propriedade... Bom, área de propriedade particular, pegar aqui. Marcar aqui pela camada. Área edificada ou área não edificada. Deixa eu ver onde é que você está aqui. Eu vou chamar aqui de lotes. Esse daqui. Qual é a área edificada ou não edificada? Deixa eu ver qual é. Onde é que está esse aqui? Está no... É no da prefeitura aqui. Aí no último é a área não edificada. Bom, tá, área não edificada. Boa pergunta também. Depende do que você está analisando. Porque, por exemplo, você vai fazer um projeto que vai te pedir, os seus professores vão pedir alguma análise urbana. Mapa de gabarito, mapa de uso, tal, área edificada, área não edificada. Essas informações elas são diferentes. Você pode usar esses polígonos, esses desenhos aí, para fazer um mapa com cores, por exemplo, de gabarito e tal. A gente teria que editar esses mapas para isso estar certo.
porque a prefeitura não está vindo com essa informação, ou buscar essa informação de outras maneiras, mas depende, o que eu quero mostrar, basta eu mostrar meu lote, eu vou mostrar os lotes do lado. Eu escolhi uma área não edificada para fazer meu projeto, legal. TFG, né? Você vai fazer seu TFG, escolheu uma área não edificada. Ok, está ali. Mas você também não quer mostrar como é que estão os lotes do entorno, qual é a característica dele. Isso também vale a análise, né? Então aí depende da informação que você quer. Informação de canteiro central, para essa região aqui, eu acho que não vai ter nada. Se eu tivesse uma avenida de vale, ia ter ali canteiro central. Não preciso baixar, ou pode baixar para ver o que é que tem e ver o que é que sobra, tá? Mas isso aqui é isso. Outra coisa, eu pego essa edificação total, tem aqui teto tal, com essa edificação total achei que ficou melhor. Tem algumas coisas assim de estrutura urbana, ciclovia, elevador, acesso, escadaria, tal, rampa. Pode ser que isso aqui seja interessante para você, dependendo da região. Essa minha região não tem nenhuma ciclovia, não vou baixar nada. Hidrografia, tem os rios, ó. Tá fazendo um trabalho que é perto de um canal. Vai ter um canal, vai ter um dique, massa de água, queda d'água, rocha em água, tal. Essas coisas podem ser interessantes dependendo do que é que você quer no projeto. Tem, no sentido de você ter mapas vetoriais, você tem muita coisa aqui. O que você não tem é informação. Já está na hora, né? Já foi, né? Rapaz, o tempo voa quando ele está se divertindo, hein? Rapaz.